Já imaginou ter todos os meses um salário mínimo pingando na sua conta sem sequer você aí precisar trabalhar? Com certeza é algo que todo mundo deseja. E nesse vídeo eu vou te mostrar como conquistar esse dinheiro através dos fundos imobiliários. É de extrema importância que durante a sua vida você construa um patrimônio, mas não é qualquer tipo de patrimônio não, e sim um patrimônio que vai te gerar renda passiva. Se você quer ter liberdade de verdade, você precisa investir o seu dinheiro, precisa de renda passiva. Durante a vida toda, todos nós somos ensinados, somos treinados a somente consumir, somente comprar passivos. Então o que acontece? O camarada vai lá, fez 18 anos, aí tira tá aquela fotinha pro Instagram, 18. Tira aquela fotinha que tá com 18, aí a tia família fala que vai poder ser preso, e todo mundo fala o seguinte: ah, você tá trabalhando, tá tendo uma renda agora, você tem que comprar alguma coisa, compra uma moto aí, ó, já pode sair roncando pelas ruas. E o camarada não tem dinheiro pra comprar à vista, então o que ele faz? Vai lá, dá uma entradinha às vezes, que ele conseguiu juntar durante a adolescência, e entra na famosa parcelinha, vai pagando, fora o custo também, pra manter essa motoquinha. Aí chega uns 22 anos, tá ganhando um pouquinho a mais, tá tranquilo, e a galera fala: não, você compra essa motinha quando tem 18, agora com 22, você precisa de mais privacidade ali no seu... de um conforto, de um conforto a mais, de algo melhor. Agora você tem que comprar um carro, então o camarada faz o quê? Vai lá, vende a moto, dá essa moto de entrada e compra um carrinho um pouco melhor, vai pagar a famosa parcelinha, e pra manter esse carro vai ser mais caro agora do que pra manter aquela moto. Enquanto isso não construiu patrimônio nenhum. Aí bateu 26 anos, o que acontece? Não, agora eu sou um cara de mais respeito, de mais presença, eu tenho que ter um carro melhor. Dá aquele de entrada, entra na parcelinha, vai custar mais caro pra manter esse carro que gasta mais, e continua fazendo essa rota durante a vida toda, nunca constrói porcaria de patrimônio nenhum. E é óbvio que todos nós queremos consumir, queremos ter coisas boas, queremos realizar nossos sonhos. Mas a diferença do cara de mentalidade pobre pro cara de mentalidade rica é que o cara de mentalidade pobre só compra passivos, enquanto o de mentalidade rica vai lá e compra ativos também. Porque aquilo, o camarada que vai lá só compra passivo durante a vida toda, fica na corrida dos ratos pra sempre, vai ter que continuar trabalhando até morrer, porque ele não vai ter dinheiro investido que vai gerar dinheiro pra ele sem que ele precise trabalhar. E pode ter certeza, aquilo que você planta hoje, você vai colher muito mais no futuro. E existem muitas pessoas que não investem porque nem sabem que isso existe, que é tão simples assim. E existem outras pessoas também que não conseguem entender o impacto que isso vai gerar na vida delas. Então vamos para um exemplo, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, cada um precisa fazer seu próprio estudo, ter sua própria estratégia, nós estamos mostrando possibilidades. Então o camarada foi lá, comprou uma cotinha do GALG 11, pagou R$9, atualmente tá custando a cota, e 23 centavos. Nos últimos 12 meses, o GALG 11 pagou um dividend yield de 10,69%. E o que isso significa? Quer dizer que, de acordo com o preço atual da cota nos últimos 12 meses, em dividendos que ele pagou, que foi pro bolso do cotista, foi o referente a 10,69%, que dá 98 centavos. E por que ele paga dinheiro para quem tem cotas dele? E é muito simples. Então você pode clicar aí, Renan, ó, na parte de comunicado e no relatório gerencial do fundo. Ele é um fundo de investimentos que possui imóveis no portfólio. Então vocês podem ver aí, ó, ele possui 5 imóveis. São galpões logísticos no caso, por isso que é GALG. GALG de galpão. Então vocês viram o primeiro aí, o segundo, vai descendo, aparece todos os imóveis, onde se localizam, qual que é a metragem, como que funciona. Comprando uma cota, você tem uma pequena parte de tudo isso. E olha só, os imóveis não estão lá parados, pegando poeira. Eles estão lá alugados. E aí o que acontece? As empresas que alugam esses galpões pagam o seu aluguel, o gestor do fundo vai lá, pega e distribui aos cotistas. Porque lembrando, você comprando uma cota, você é dono de uma parte. E muitas pessoas perguntam também: ah, eu vou receber dividendo até quando comprando uma cota? E você vai receber dividendo enquanto você tiver essa cota pra sempre. Só que, obviamente, quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você recebe. E onde que tá a mágica? Então, realmente, pode voltar ali, Renan, no Status Invest. Comprando uma cota, vocês podem ver que ele pagou dividendo nos últimos meses, descendo um pouco mais, Renan, pode descer aí, ó. Vocês podem ver que ele pagou 8 centavos por cota, então você comprou uma cota de 9 e pouco, vai receber 8 centavos. Porém, você foi lá, comprou 10 cotas, gastou, sobe um pouco aí quanto é que tá a cota, gastou R$92. Você vai receber 80 centavos de dividendo. E qual que é a mágica de verdade? Todos os meses, você pega uma parte daquilo que você ganha trabalhando, compra cotas
E quando você recebe o seu dividendo, você pega ele também, junta com o seu dinheiro do seu trabalho e vai comprando mais cotas, vai fazendo a bola de neve girar. Cheguei em 115 cotas, o que acontece? Recebendo 8 centavos de dividendo por cota, no próximo mês, somente com o rendimento que você recebeu dessas cotas, você já consegue comprar mais uma cota. E obviamente, sempre juntando, sempre aportando dinheiro do seu trabalho também, o que enriquece o trabalho. Mas lembrando, fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, o preço da cota varia de acordo com a demanda compradora e vendedora. Se tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. Se tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço desce. Mas é aquilo, você olha o portfólio do fundo e você consegue entender exatamente onde você está investindo. E outro ponto também é que o dividendo que você recebe varia também de acordo com o resultado que o fundo tem. Então, por exemplo, teve algum inquilino que quis sair e rompeu o contrato, vai pagar a multa, porém vai ter que arranjar outro inquilino para conseguir alugar aquele imóvel. Então, o quanto o fundo vai te pagar vai depender do resultado que ele vai estar tendo. E fundo imobiliário é uma classe de ativo extremamente interessante, porque é algo que o brasileiro já conhece, já está acostumado a investir, que são os imóveis. E eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros semestralmente. Mas na maioria absoluta dos fundos imobiliários, eles distribuem os dividendos todos os meses. E esse dividendo é isento de imposto de renda. E vamos pensar o seguinte, você aí quer investir em imóvel, porém de forma tradicional, vou comprar um imóvel inteiro para mim. Primeiro ponto, que a barreira de entrada é muito maior. O dinheiro para comprar um imóvel tem que ser muito mais alto. Então você não pode, por exemplo, eu tenho 10 reais aqui, vou comprar uma cota de fundo imobiliário, no mês seguinte já recebo o dividendo. Não, você tem que juntar uma certa quantia de dinheiro relevante para comprar um imóvel. E mesmo que seja, fui lá, juntei, comprei um imóvel, 300 pau, toma, beleza, vou deixar esse imóvel alugado. Vou cobrar dos R$1.200 de aluguel por mês. O que acontece? Primeiro, se tiver imobiliária envolvida, vai ter que pagar a comissão da imobiliária, vai ter que pagar imposto de renda. E outro ponto também, na hora de reinvestir o dinheiro que você recebeu do aluguel. Então, em fundo imobiliário, fui lá, recebi meu dividendo. No mês seguinte, eu já posso pegar o dividendo que eu recebi e comprar mais cotas para receber mais no próximo mês já. Agora, imagina um camarada que comprou um imóvel de 300 mil, tá recebendo, vamos supor que R$1.000 de forma líquida por mês. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que juntar muito dinheiro para conseguir comprar outro imóvel e receber mais o aluguel. Com certeza, para fazer a bola de neve girar, né, Renan? Comprando imóvel de verdade com uma barreira de entrada muito maior, vai demorar muito mais. E o camarada que acaba comprando um imóvel físico para alugar, normalmente ele vai pegar esse aluguel e vai gastar mesmo que ele ainda trabalhe. Ele não entende que ele pode reinvestir esse dinheiro para ter muito mais no futuro. Já nos fundos imobiliários, como já é uma barreira de entrada mais baixa, ele acaba comprando novas cotas. E lembrando que existem diversos fundos imobiliários de categorias diferentes. Por exemplo, nós mostramos aqui o Galg 11, que é de galpão logístico. Porém, eu mostrei ele aqui porque é a base 10, então é menos de 10 reais uma cota. Mas eu mesmo nem invisto em Galg 11, porque eu vejo que tem outros fundos imobiliários com uma diversificação melhor de imóveis, e no caso do Galg 11 tem apenas 5 imóveis. Outro exemplo de fundo imobiliário, aqueles escritórios que as empresas alugam, prédios comerciais, JSRE 11. O valor de uma cota atualmente está custando R$ 72,38. Lembrando que o preço unitário de uma cota não é o que deve ser analisado. É como se fosse uma pizza. Você pode dividir em menos pedaços e, obviamente, o pedaço vai ser maior, e você pode dividir ela em mais pedaços e um pedaço vai ser menor. Você, para ver se o fundo imobiliário tá barato ou caro, precisa ver os indicadores fundamentalistas. E descendo um pouquinho aí, vocês já conseguem ver, sobe mais um pouco, subiu. Já aparece aí, que o patrimônio do fundo atualmente tá em 2.339 bilhões de reais. Ou seja, o quanto que esse fundo tem em imóveis equivale a esse valor aí. Enquanto isso, o que acontece? Com o preço atual de cada cota, somando todas as cotas, você consegue ver qual que é o preço de mercado, né, Renan? Desse fundo imobiliário, o valor de mercado, no caso, 1,5 bilhão. Ou seja, ele está sendo negociado mais barato do que ele possui em imóveis. E por que que isso está acontecendo? Então, durante a pandemia, primeiramente que muita coisa fechou, inclusive os escritórios, as pessoas não trabalhavam presencialmente. E isso acelerou o home office. Então tem muitas empresas que mesmo depois da pandemia, o que fizeram? Não, a partir de agora, antes de todo mundo vir aqui trabalhar todos os dias, tinha que ter mais salas alugadas. Agora não, a galera vai trabalhar 1, 2 vezes por semana, o resto do tempo vai trabalhar em casa. Consequentemente, esse setor de lajes corporativas foi afetado. Dá pra ver também a vacância de cada imóvel, aqui 0%, 4,6%, 6,9%, indo na outra página aqui 10%, e esse outro aqui 31,7%. Então o mercado... primeiro que a vacância é qual que é a porcentagem da metragem desses imóveis está desalugado
alugada, não tem um inquilino. Então o mercado precificou para baixo, exatamente por conta disso. Tanto que o que acontece hoje está levando uma cota por R$ 72,38. Só que em preço de imóvel, o quanto essa cota representa tá R$ 112,64. E por isso que o PVP, que é o preço que você paga na cota, sobre o valor patrimonial do fundo, quanto ele tem em patrimônio, tá em 0,64. Então quando tá acima de 1, quer dizer que por cota, tá pagando mais caro do que ele tem em patrimônio. E quando tá abaixo de 1, quer dizer que por cota, você tá pagando mais barato do que ele tem em patrimônio. Tem fundos que ao invés de ter imóveis no portfólio, tem dívidas no setor imobiliário. Um exemplo é o BTCI11. E eles acabam sendo apelidados pelo mercado como fundos imobiliários de papel dívida. E por que nós falamos que o preço não importa? Porque no passado ele sofreu por desdobramento. Então uma cota custava R$ 84. Aí vocês podem ver que caiu um monte e passou a cada cota custar R$ 9,43. Quer dizer que ele se desvalorizou, né, Renan? Mais de 90%? Não. Eles fizeram o seguinte. Então eu não sei como que foi exatamente a proporção, mas por exemplo, o camarada tinha uma cota de 83. Agora ele passou a ter 9 cotas de R$ 9. Quer dizer que ele ficou mais barato ou mais caro? Não, simplesmente não mudou nada. A pizza que antes era dividida em menos pedaços, agora tá dividida em mais pedaços, ou seja, aumentou a liquidez no mercado. Então, agora com menos dinheiro você consegue negociar mais cotas. A barreira de entrada para você comprar uma única cota diminuiu. Então o que acontece nesses fundos de papel? Ao invés de comprarem imóveis e alugar esses imóveis, o que eles fazem? Eles emprestam dinheiro, eles compram títulos de dívida. No setor imobiliário. No setor imobiliário, os famosos CRIs. Então, por exemplo, no relatório gerencial do fundo, subindo um pouco ainda, pode subir. Vocês podem ver, aqui essas dívidas são atreladas. Então ele tem ali, 34% das dívidas em CDI mais 2,9%, 4% das dívidas em IGPM mais 8,4% e a maior parte das dívidas 62% em IPCA mais 7%. Descendo um pouco mais, vocês conseguem ver cada um dos CRIs que ele possui. Então, 6,7% do patrimônio desse fundo tá nessa dívida aí do Casa Shopping e vai descendo, obviamente. Vocês podem ver que aí depois tem 4,5% representa outra dívida, 3,4% e somando tudo, obviamente, vai dar 100%, que é o total do portfólio desse fundo. Então, o que acontece? Ao invés de terem imóveis alugados e pagarem os dividendos através dos aluguéis que eles recebem, eles vão lá, emprestam dinheiro e, obviamente, emprestam dinheiro a juros. Vocês viram aí em cima qual que é a regra da remuneração dessas dívidas. E, consequentemente, eles remuneram o cotista, pagam dividendo com os juros das dívidas que eles recebem. Então, vamos pensar o seguinte, uma construtora quer levantar um prédio, não tem o dinheiro, vai pegar o dinheiro emprestado. A regra de remuneração na maior parte das dívidas desse fundo tá IPCA mais 7. Ou seja, a construtora vai ter que pagar no período 7% ao ano mais a inflação. No Tesouro Direto, emprestando dinheiro pro governo, você consegue título que vence em 2029 pagando mais 5%. Obviamente, vocês já sabem que o governo é dono da máquina de imprimir reais. O mais seguro que tem é você emprestar dinheiro pro governo. Então, obviamente, por ser menos seguro você emprestar dinheiro pra uma construtora, por exemplo, eles têm que pagar mais. Porque se eles pagassem a mesma coisa que o Tesouro, o que faria mais sentido? Vou emprestar dinheiro aqui pro governo, no caso. Porém, o que acontece? Não é uma dívida arriscada, porque é um pouco a mais, que é normal do mercado, tem que ser mais mesmo, mas não é um absurdo a mais. Que quanto maior a remuneração que tem aquele CRI, mais arriscado ele acaba sendo. Então, por exemplo, HTCR11 e DEVA11 tinham dívidas muito mais arriscadas. E por conta do devedor não ter conseguido pagar, consequentemente teve uma crise nesses fundos. Então, normalmente, esses fundos imobiliários de papel vão pagar um dividendo maior, o que nós mostramos anteriormente, o JSRE11 pagou no último ano 7,79%. Esse aqui, voltando, vocês podem ver que pagou 12,65%, porque aquilo não são imóveis, são dívidas. E a tendência de longo prazo das dívidas é que elas não se valorizem, elas vencem e o gestor do fundo vai lá e pega novas dívidas. E os juros que ele recebe, ele te repassa através do dividendo. Porém, o que acontece em um fundo de tijolo? Ele possui imóveis no portfólio. E qual que é a tendência de longo prazo dos imóveis? Que eles venham a se valorizar. O que acontece? Qual que é a tendência dos aluguéis que eles recebem? Que eles venham a se reajustar. Então, consequentemente, a tendência de longo prazo dos fundos de tijolo é que a cota venha a se valorizar e que o dividendo que você recebe venha a subir também. Aqui você recebe um dividendo maior, porém não tem essa tendência. Porém, você tem que pegar o seu dividendo e reinvestir. O principal mesmo é entender como funciona aquilo que você está investindo. E outro ponto também. Se o IPCA, no caso aqui, isso aqui é mais IPCA, se o IPCA vem a cair, consequentemente o dividendo que ele recebe vai diminuir, porque o quanto o devedor daquele CRI tá pagando vai ser menos também. Lembrando que no nosso curso Salário com Investimentos, nós ensinamos
do zero até o avançado, como você faz para analisar um fundo imobiliário, entender o portfólio dele, montar uma carteira de fundos imobiliários que te pagam dividendos todos os meses. E é aquilo, a primeira turma já foi, tá fechada, a próxima turma somente no ano que vem. Então quem se interessa, quem quer realmente adquirir mais conhecimento, aprender a investir de verdade, segue lá no Instagram. Quando tiver a previsão da próxima turma, nós vamos soltar por lá. Mas e agora? Quanto que você aí precisa ter investido em fundos imobiliários para receber um salário mínimo por mês em dividendos? E eu poderia ter chegado aqui e falado, pro fundo GALG 11, levando em conta esse dividend yield, precisa de tanto. Pro JSR 11, levando em conta esse dividend yield, tem que ter tanto. Pro BTCI 11, levando em conta esse dividend yield, tem que ter tanto. E o que acontece? Nós já fizemos isso e muita gente pensa o seguinte, entendi então. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e colocar naquele que precisa de menos dinheiro investido para gerar essa renda passiva. Porém, um investidor de verdade, que tá investindo de forma correta, tem que ter uma carteira diversificada. Ele não pode botar todo o dinheiro dele, na verdade pode, né? Só que não é ideal. Botar todo o dinheiro dele em apenas um fundo imobiliário. Se ele vem a ter algum problema, ele tá muito concentrado, ele vai sofrer muito. Diferente do camarada que tem uma carteira diversificada. Eu tenho um pouco de fundo de tijolo, eu tenho 10 fundos, por exemplo, tenho 10. O que acontece? Se um setor vem a sofrer, os outros vão acabar compensando. E cada um tem uma regra diferente em função de uma forma. Botei tudo em fundo de papel. Aí, por exemplo, a inflação vem baixa, o CDI começa a cair, o dividendo começa a cair também. Enquanto isso, se o cara tem diversificado, ele consegue ficar mais tranquilo. Então, nós não pegamos dessa forma por conta disso, da galera achar, não, vou botar tudo nisso aqui que tem que ter menos e já era. Então, tendo uma carteira diversificada, levando em conta um dividend yield de 0,8% ao mês. Levando em conta que o camarada comprou tanto fundo de tijolo, quanto fundo de papel também. Porque se comprar só de papel, dá pra ter mais, só que aquilo. A tendência de longo prazo é que não se valorize. Você precisaria investido R$165 mil. Aí você pode falar, nossa, pra ganhar um salário mínimo. Pra ganhar um salário mínimo. Isso aqui é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro. Porém, nós já explicamos. Você pode começar com pouco e reinvestir nos dividendos, fazendo a bola de neve girar para você construir esse patrimônio. Que é aquilo, você não precisa de muito para poder começar, mas para poder receber muito lá na frente, no futuro, você tem que ter começado mesmo que com pouco. E nós precisamos lembrar que renda passiva é diferente de renda ativa. Aqui você foi lá, comprou os fundos imobiliários, depois é só esperar o dividendo pingar na conta. Não tem que fazer nada. Não tem nenhum trabalho por trás que você vai ter que fazer. Não vai ter que cobrar inquilino, não vai ter que fazer a manutenção dos imóveis, não vai ter que trabalhar. Que tem gente que chega e fala o seguinte, com esse dinheiro, com R$100 e poucos mil, eu vou lá, monto uma quitandinha e consigo mais dinheiro. Vai ter que trabalhar na quitandinha, mesmo que seja para administrar os funcionários. Com esse dinheiro eu vou lá e compro uma franquia lá no shopping e consigo mais dinheiro. Vai ter que trabalhar também. No shopping é difícil, às vezes tem aquelas franquias de R$100 e poucos mil de quiosquinho. Com esse dinheiro aqui eu vou pegar o terreno que a minha avó tem parado ali, vou levantar a kitnet e vou alugar. Eu vou falar que eu uso o capô. Que isso? Vai ter que trabalhar também. Então, para construir patrimônio durante a vida, você pode misturar ter rendas ativas que você vai trabalhar, vai conseguir agregar, construir mais, e também renda passiva que você vai investir e vai fazer a bola de neve girar. Assiste esse vídeo aqui que nós investimos R$10 mil em fundos imobiliários e até o próximo vídeo.